Olá, hoje nós vamos trabalhar com o verbo e suas flexões. Inicialmente, vamos entender que verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fenômenos da natureza, processo, e que o verbo é uma das classes gramaticais que mais sofrem flexões, mais sofrem variações. Vamos começar com a variação quanto à pessoa gramatical. O verbo varia em relação à primeira pessoa, eu, as pessoas do discurso. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Em relação ao plural, o verbo varia em relação à primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa, eles ou elas. Portanto, o verbo sofre variação em relação à pessoa gramatical. Em relação ao tempo e ao modo, o verbo também vai sofrer variações. Vamos começar pelo modo. Existem 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo vai expressar certeza, vai indicar que a ação é indubitável, que não existe dúvida em relação à ação verbal. Esse é o papel do modo indicativo. Já o modo subjuntivo vai expressar uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza. E o modo imperativo vai indicar um pedido, uma ordem, uma súplica, um conselho. Por isso que o modo imperativo é de uso recorrente na função apelativa. Sempre que se usa a função apelativa da linguagem, quase sempre se usa o verbo no imperativo. Por quê? Porque a função apelativa vai indicar o quê? Um pedido, um apelo, uma súplica. Então é muito comum se usar o verbo no imperativo. O imperativo se divide em 2. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Um afirmando e o outro negando. Vamos agora aos tempos. Os tempos básicos são o presente, que indica uma ação de agora, uma ação momentânea. O pretérito, que indica uma ação que já passou. E o futuro, que indica uma ação que ainda acontecerá. O presente se divide, existem 2 tempos no presente. O presente do indicativo, que logicamente vai indicar uma certeza em relação ao fato que está acontecendo, e o presente do subjuntivo, que vai indicar uma dúvida. Há todas as aulas hoje. Observe que nesse exemplo se usou o verbo haver, no presente do indicativo. Há todas as aulas hoje. É uma afirmação. Esse é o verbo haver. Se pegarmos um outro exemplo, espero que haja todas as aulas hoje. Observe que a pessoa não está afirmando que todas as aulas acontecerão. É uma expectativa. Espero que haja todas as aulas hoje. Haja aí não é do verbo agir. Não é A-J-A. É haja, H-A-J-A. Espero que haja todas as aulas hoje. É o verbo haver. Então, existe uma dúvida em relação ao fato de essas aulas acontecerem. Portanto, é o que nós temos como presente do subjuntivo. Espero que haja todas as aulas hoje. O pretérito se divide em... No indicativo, nós temos 3 pretéritos. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito indica que a ação foi concluída, o aluno respondeu à prova. Pronto, a ideia é que ele concluiu, ele terminou de responder. O imperfeito indica
a ação inconclusa, a ação em processo, a ação em curso, a ação inacabada. Eu estava em casa naquele horário. Eu estava em casa naquele horário. Eu estava. Diferentemente de eu estive, que seria o pretérito perfeito. Eu estava. A ação ainda estava acontecendo. É o pretérito imperfeito. E o mais que perfeito, do indicativo, é um tempo derivado do pretérito perfeito, por isso que pretérito mais que perfeito. É um tempo derivado do pretérito perfeito e ele existe para indicar uma ação anterior à outra. É um passado mais antigo em relação a um passado mais recente. A um passado que aconteceu depois. Vamos ver um exemplo. O pai avisou o professor de que o filho se envolvera em um acidente. O pai avisou o professor de que o filho se envolvera em um acidente. Observe que nós temos aí dois tempos verbais. O verbo avisou, pretérito perfeito, e temos envolvera, que é estranho, porque não é usado no dia a dia, não é comum nós usarmos, mas é um tempo que se faz presente nos textos literários, no texto bíblico. Portanto, é importante que aprendamos. O pai avisou o professor de que o filho se envolvera em um acidente. Ora, primeiro o filho se envolveu no acidente. A ação de se envolver em um acidente foi anterior à ação de avisar. Portanto, mesmo que seja comum nós falarmos, o pai avisou o professor de que o filho se envolveu em um acidente, usando os dois verbos no pretérito perfeito, como se as duas ações houvessem acontecido simultaneamente, o que não foi, é comum nós falarmos assim. Mas a gramática diz que para a ação anterior, para a ação que aconteceu primeiro, deve-se usar o pretérito mais que perfeito. Então, o pai avisou o professor de que o filho se envolvera em um acidente. Então, envolvera é o pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente é uma ação que vai acontecer ainda e uma ação sobre a qual não recai dúvida alguma. Na próxima semana viajarei a São Paulo. A ideia, embora também nós não costumamos falar assim, o comum é, na próxima semana vou viajar a São Paulo. Vou viajar. E não viajarei. Né? Na próxima semana vou a São Paulo. Vou viajar a São Paulo. Não é comum nós falarmos, na próxima semana viajarei a São Paulo. Então, esse viajarei é o futuro do presente do indicativo. Já o futuro do pretérito vai indicar que é uma ação. Por que futuro do pretérito? Porque é um futuro que está condicionado a um outro tempo, que é o pretérito. Na próxima semana, viajaria a São Paulo. Observe que, ao ouvir essa frase, já se entende que a ação não acontecerá na próxima semana. Porque algo aconteceu para atrapalhar a viagem. Na próxima semana, eu viajaria a São Paulo. Significa dizer que algo aconteceu para a pessoa não mais viajar. Na próxima semana, eu viajaria a São Paulo se tivesse recebido o meu salário. Então, neste caso, o tivesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, nós temos três tempos, três pretéritos no indicativo: pretérito perfeito, ação concluída;
pretérito imperfeito, ação em processo, em curso. Pretérito mais que perfeito, um passado anterior a outro. E no subjuntivo nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu pegasse aqui, se eu dissesse: ah, se as pessoas fossem mais justas. Ah, se as pessoas fossem mais justas. Eu não estou afirmando que as pessoas são justas. Ah, se as pessoas fossem mais justas. Então, fossem aí, do verbo ser, está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ah, se as pessoas fossem mais justas, o mundo certamente seria melhor. Significa dizer que o mundo só seria melhor dependendo de as pessoas serem mais justas. Por isso que é uma ação condicionada a outra. Esse futuro do pretérito está dependendo do pretérito, o pretérito imperfeito do subjuntivo. E por fim, nós temos ainda um outro futuro, que é o futuro do subjuntivo, que por se tratar de um futuro de um modo que indica dúvida, hipótese, incerteza, não vai indicar exatamente essa ação de modo afirmativo, indicando certeza. Por quê? Porque é o futuro do presente do subjuntivo. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu vier amanhã, trarei o seu livro. Observe que, se eu vier amanhã, trarei o seu livro. A pessoa não está afirmando que virá amanhã. Existe uma condição. Olha a conjunção. Se eu vier amanhã, trarei. Então, o trarei aí é o verbo trazer, no futuro do presente do indicativo. E o vier é o verbo vir, no futuro do subjuntivo. Expliquei as flexões em relação ao tempo e em relação ao modo. E anteriormente, antes de explicar o verbo em relação ao tempo e ao modo, expliquei em relação às pessoas gramaticais. Temos também o verbo em relação à voz. Existem 3 vozes verbais. A voz ativa, que é aquela que indica que o sujeito pratica a ação, é o sujeito agente. A voz passiva, que é aquela que indica que o sujeito sofre a ação, o sujeito é paciente. E a voz reflexiva, que é aquela que indica que o sujeito pratica e sofre a ação. Na voz ativa, se eu disser o proprietário alugou a casa. Observe que o proprietário é o sujeito, é o praticante da ação de alugar, por isso que eu chamo de sujeito agente, é o agente da ação verbal de alugar. Alugou a casa, alugou é o verbo transitivo direto, é o verbo que pede um complemento. E a casa é o objeto da ação verbal. É o objeto que foi alugado. O proprietário alugou a casa. Esta oração está na voz ativa. A voz passiva compreende 2 formas. Existe a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Quando eu digo assim, alugou-se a casa, esta oração está na voz passiva sintética. Este se é chamado de partícula apassivadora, pronome apassivador. Alugou-se é
Alugou é o verbo no pretérito perfeito. O se é chamado de partícula apassivadora, pronome apassivador. E a casa é o sujeito paciente. Não é o objeto direto, é o sujeito paciente. É porque o verbo veio primeiro do que o sujeito. A oração está na voz, está na ordem indireta, na ordem inversa. Eu poderia converter esta oração para a voz passiva analítica. A casa foi alugada. Em vez de alugou-se a casa foi alugada. Por que voz passiva analítica? Porque não se trabalha com um verbo só, uma forma simples, mas uma forma analítica. Em vez de um verbo só, alugou, temos foi alugada. É a voz passiva analítica. Então, existe a voz passiva sintética e existe a voz passiva analítica. E a voz reflexiva é aquela que indica que o sujeito pratica a ação e, ao mesmo tempo, sofre. Então, se eu dissesse, o garoto feriu-se com a faca. O garoto feriu-se com a faca. Observe que ele não feriu outra pessoa, senão a si mesmo. Então, a ação volta para ele. Por isso que este si, diferentemente do outro exemplo, é um pronome reflexivo. Então, quando eu digo o garoto feriu-se com a faca, o garoto é o sujeito, agente e, ao mesmo tempo, paciente, porque ele praticou a ação de ferir e recebeu de volta a ação. Não se esqueça de que esta oração está na voz reflexiva. Este si é um pronome reflexivo, com função sintática de objeto direto, porque quem fere, fere alguém, ele feriu a si mesmo, e a oração, portanto, está na voz reflexiva. Então, existem três vozes. A voz ativa, sujeito agente, voz passiva, sujeito paciente, e voz reflexiva, sujeito agente e paciente. É importante também compreendermos que existem três formas nominais. O verbo admite três formas nominais, que não é a mesma coisa que tempo verbal. Então existe o infinitivo, que pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo pessoal é aquele que se flexiona, de acordo com a pessoa gramatical. Para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, para vós fazerdes e para eles fazerem. Para eu fazer esse trabalho, vou precisar de uns 5 dias. Para eu fazer esse trabalho, vou precisar de uns 5 dias. Então, fazer aí está no infinitivo pessoal. Por que pessoal? Porque ele se flexiona de acordo com a pessoa gramatical. Já o infinitivo impessoal se apresenta numa forma só. Ele não varia, ele é impessoal. É o verbo que apresenta a terminação em R. Amar, primeira conjugação. Perder, segunda conjugação. Partir, terceira conjugação. Os três verbos estão no infinitivo. E como seria o gerúndio? É o verbo que apresenta a terminação NDO. Amando, lendo, sorrindo. E como seria o verbo no particípio? É o verbo que apresenta a terminação dó. Cantar no infinitivo, cantando no gerúndio, cantado no particípio. Agora, é interessante atentarmos para um detalhe. Existe o particípio irregular. Existe o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular é aquele que entra nas regras gerais, com terminação dó. E o irregular é aquele que apresenta uma variação.
Se pegarmos, por exemplo, o verbo abrir no infinitivo, no gerúndio abrindo, no particípio não vai ser abrido, vai ser aberto. Trata-se de um particípio irregular. Da mesma forma, se pegarmos o verbo dizer no infinitivo, no gerúndio dizendo, terminação NDO, no particípio não vai ser dizido, vai ser dito. Observe que é um particípio irregular, porque saiu daquela regra. Podemos dizer também que os verbos fazem parte de 3 conjugações. A primeira conjugação compreende os verbos terminados em AR, vogal temática A, e o R é o infinitivo. É a marca do infinitivo. A segunda conjugação compreende os verbos terminados em ER e também os verbos terminados em OR, porque esses verbos, tanto os verbos, no latim, todos os verbos da segunda conjugação terminavam em ER. Todos os verbos da segunda conjugação terminavam em ER. Por quê? Os verbos derivados do verbo por, que no latim eram tinha uma terminação, no latim o verbo por tinha a terminação poer, os derivados de por também apresentavam essa terminação. Então, propor, supor, impor, repor, todos esses verbos são derivados do verbo por. Portanto, os verbos com terminação em OR também fazem parte da segunda conjugação. E a terceira conjugação compreende os verbos com terminação em IR. Também é interessante considerarmos que os verbos podem ser regulares, aqueles que não sofrem variação, flexão em relação ao radical. Veja o verbo plantar. Se conjugarmos o verbo plantar em todos os tempos e modos, observaremos que PLANT é o radical. Esse radical vai se manter. Ele não vai sofrer alteração. Por quê? Porque se trata de um verbo regular. Já o verbo irregular é um verbo que apresenta variação. Observe que o verbo perder é um verbo irregular. No presente, quando eu uso a primeira pessoa, eu perco. Eu perco. Não é eu perdo. Observe que eu perco, mas tu perdes. Eu perco, o radical vai ser P-E-R-C. Tu perdes. Na segunda pessoa do singular, o radical já sofreu uma alteração. P-E-R-D. Portanto, trata-se de um verbo irregular. Existem verbos que apresentam muitas variações. O verbo irregular sofre variações, mas não tantas. Mas o verbo que sofre muitas variações, muitas flexões, é chamado pela gramática de verbo anômalo. Existem 2 verbos que apresentam muitas anomalias, muitas variações. O verbo ser e o verbo ir. Portanto, esses verbos são considerados verbos anômalos. E o que seria um verbo defectivo? Verbo defectivo é aquele que não apresenta a conjugação completa. Ele não pode ser conjugado em todas as pessoas, em todos os tempos. Se pegarmos, por exemplo, o verbo colorir, vamos compreender que ele não vai ser conjugado em todas as pessoas. Se pegarmos o verbo falir, compreenderemos que esse verbo não vai ser conjugado em todas as pessoas. Já imaginaram? Vamos pegar aqui o verbo falir. Eu não posso dizer eu falo, falir no presente do indicativo. Eu não posso dizer eu falo, porque eu falo seria o verbo falar e não o verbo falir. Então, neste caso, não se pode conjugar
este verbo em todas as pessoas, portanto, trata-se de um verbo defectivo. O verbo reaver é outro exemplo de verbo defectivo. Por quê? Porque ele só vai ser conjugado, ele é um verbo que toma o verbo haver como parâmetro, ele é um verbo derivado do verbo haver. O verbo reaver é derivado do verbo haver. Ele toma o verbo haver como parâmetro. Só que ele só vai ser conjugado nas pessoas gramaticais em que o verbo haver apresentar o V, a letra V, no radical. Naquelas pessoas em que o verbo haver não apresentar a letra V no radical, o verbo reaver não vai ser conjugado. Só para você entender. Vamos pegar aqui o verbo haver no presente do indicativo. Eu hei, com H, lógico, eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, observe que tem o V, ó. Vós haveis e eles hão. H-A-T-U-O, eles hão. Observe que o verbo haver no presente do indicativo só vai apresentar a letra V, a consoante V, nas pessoas gramaticais nós e vós. Portanto, o verbo reaver, que é derivado do verbo haver, só vai ser conjugado em duas pessoas no presente do indicativo. Na primeira pessoa do plural, nós, e na segunda pessoa do plural, vós. Por isso que é considerado um verbo defectivo. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo, já expliquei o verbo regular, irregular, anômalo, defectivo. Verbo impessoal é aquele verbo que não admite sujeito. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza são considerados verbos impessoais. Chover, por exemplo. Eu não posso conjugar o verbo chover em todas as pessoas gramaticais. Podemos dizer, então, que é um verbo defectivo. É impessoal e é defectivo. Eu não digo eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vós choveis, eles chovem. Então, esse verbo não admite sujeito. Chove lá fora. Observe que esta oração é sem sujeito. O sujeito é inexistente. O verbo chover aí é considerado um verbo impessoal. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo que já passou, também é um verbo impessoal. É tanto que ele não vai para o plural. Faz dias que não chove aqui. Nesta frase, faz dias que não chove aqui, nós temos dois verbos. O verbo fazer e o verbo chove. Os dois verbos sendo impessoais. Porque nenhum dos dois admite sujeito. Faz dias, não é fazem dias. Faz dias que não chove aqui. Temos o verbo faz na terceira pessoa do singular e o verbo chove na terceira pessoa do singular. Agora é importante que entendamos que um verbo pode se comportar numa frase como um verbo impessoal e numa outra ele pode ser pessoal. Se eu dissesse choveram balas durante a discussão. Choveram balas durante a discussão. Observe que o verbo chover aí não é um verbo impessoal, porque ele não exprime fenômeno da natureza. Ele está sendo usado no sentido metafórico. Choveram balas durante a discussão. O sujeito desse verbo é balas. Por isso que o verbo se flexionou, foi para o plural, para concordar com balas. Neste caso, o verbo admite sujeito. Nesse instante, eu expliquei que faz dias que não chove aqui. Faz é um verbo impessoal, mas não significa dizer que o verbo fazer seja um verbo impessoal em todas as situações. Não. Se eu disser
Os alunos fazem as lições todos os dias. Os alunos cumprem as lições, executam as lições. Então, fazem aí, os alunos fazem as lições. O verbo se flexionou em número, foi para o plural para concordar com o sujeito, os alunos. Temos também o verbo abundante. O que é um verbo abundante? É aquele que admite mais de uma forma. Por exemplo, vamos pegar aqui dois particípios. Vamos pegar aqui dois particípios. As roupas já estão enxutas. As roupas já estão enxutas. Observe que fica estranho, soa estranho, se eu disser as roupas já estão enxugadas. Neste caso, usou-se o particípio irregular. Conforme eu havia explicado, existe o particípio regular e o irregular. Particípio regular é aquele que apresenta a terminação que compreende a maioria dos verbos. Dó. Particípio irregular é aquele que vai fugir à regra. Então, as roupas já estão enxutas. Usou-se o particípio irregular. O sol havia enxugado as roupas. Observe que o verbo haver vai pedir, neste caso, o particípio regular. O sol havia enxugado as roupas. Por que enxugado? A terminação do, particípio regular. Porque o verbo auxiliar é havia, é o verbo haver. As roupas já estavam enxutas. Por que enxutas? Porque o particípio irregular. Porque se o verbo auxiliar é o verbo estar. Da mesma forma, vamos ver aqui o verbo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos prender, o verbo prender. Prender. O pássaro foi preso na gaiola. O pássaro está preso na gaiola. O pássaro foi preso na gaiola. Veja que preso é o particípio irregular. O garoto tinha prendido o pássaro na gaiola. Observe que aí é o particípio regular. Tinha prendido. Aí vem a dúvida. Quando usar o particípio regular e o irregular? Normalmente, o particípio regular nós usamos com o verbo haver e o verbo ter. Aquele particípio com terminação em dó, nós usamos com os verbos haver e ter. Já com o verbo ser e com o verbo estar, nós usamos o particípio irregular, aquele que não apresenta uma só terminação, o irregular. Finalizando, temos as locuções verbais e os tempos compostos. O que é uma locução verbal ou tempo composto? O verbo se apresenta na sua forma simples quando ele vem sozinho na frase. Então, quando eu digo o garoto saiu da classe. O garoto saiu da classe. Saiu é uma forma simples. É o pretérito perfeito do verbo sair. Se eu disser, o garoto havia saído da sala, havia saído é uma forma composta.
É uma forma composta. Na forma composta e na locução verbal, nós temos 2 ou mais verbos. Temos o verbo auxiliar, que é o que se flexiona, é o que sofre variação de acordo com a pessoa gramatical. E temos o verbo principal, que é aquele que vem ou no infinitivo, com terminação R, ou no gerúndio, com terminação NDO, ou no particípio, com terminação DO. Então, se eu disser, por exemplo, o aluno foi posto para fora da sala. O aluno foi posto para fora da sala. Foi posto. Nós temos aí o verbo foi, que é o verbo ser, e temos o verbo posto, que é o verbo pôr, que é o particípio irregular, porque ele não terminou em dó. Temos uma locução verbal. É o verbo foi juntamente com o verbo posto, locução verbal. Se essa frase fosse para o plural, os alunos foram postos para fora da classe. Os alunos foram postos para fora da classe. Observe que, neste caso, foram postos. Os 2 verbos variaram. Mas, normalmente, varia o verbo auxiliar. João está respondendo a prova. Então, o aluno está respondendo a prova. Os alunos estão respondendo a prova. Não se admite um S no final do verbo respondendo, no gerúndio. Não se admite um S. Da mesma forma, em relação ao infinitivo. Se eu disser, ele vai jantar com a esposa. Ele vai jantar com a esposa. Vamos passar a frase para o plural. Ele vai jantar. Eles vão jantar. Varia o verbo ir, vai, vão, no caso, e o verbo jantar permanece no infinitivo impessoal, no infinitivo que não se flexiona, no infinitivo não flexionado. Não poderíamos dizer vamos jantarmos juntos hoje. Não. Vamos jantar. Vamos. Variou o auxiliar, que é o vamos, o verbo ir. Portanto, não varia o principal, jantar. Vamos jantar. Vamos jantar. Temos aí uma locução verbal. Para finalizarmos, agora de verdade, a nossa aula, é importante ainda acrescentar que alguns verbos são usados como paradigmas para outros verbos, como modelo, como padrão. Vamos pegar aqui o verbo pôr. O verbo pôr vai servir de paradigma para propor, supor, impor, depor, repor. Então, se eu digo, eu pus o lixo lá fora, eles puseram o lixo lá fora. Então, vamos pegar aqui o verbo propor, que é um verbo derivado do verbo pôr. Não faz sentido falar, eles proporam um acordo ao pai. E sim, eles propuseram um acordo ao pai. Por quê? Porque se é derivado do verbo pôr, e eu não digo eles poram, e sim eles puseram o lixo lá fora. Então não faria sentido dizer, eles proporam um acordo. Eles me proporam um acordo. Eles me propuseram um acordo. Exatamente porque o verbo propor é derivado do verbo pôr. Da mesma forma, o verbo vir serve de paradigma para outros verbos, como intervir, advir. Se eu digo, ele veio a pé, da mesma forma, eu quero
conjugar o verbo intervir, eu devo me basear no verbo vir. Então, o pai interviu no namoro da filha? Não. O pai interveio no namoro da filha. Por quê? Porque o verbo vir, no pretérito perfeito, é ele veio. No pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular. Ele veio. Portanto, o verbo intervir, ele interveio. Da mesma forma, podemos dizer que o verbo ter vai servir de paradigma para os verbos deter, conter, manter. Então, o policial deteve o meliante. Não faz sentido falar. Os policiais deteram o meliante. Os policiais detiveram. Exatamente porque o verbo deter é derivado, né? Usa o verbo ter como paradigma. É um verbo derivado do verbo ter. Ele deteve, eles detiveram. Ele teve, eles tiveram. É preciso atentar para esses detalhes. Do contrário, vamos cometer alguns deslizes em relação à conjugação de alguns verbos. Então, é preciso compreender que o verbo por serve de paradigma para outros verbos, como propor, repor, supor, etc. O verbo haver serve de paradigma para o verbo reaver. O verbo ter serve de paradigma para o verbo deter, conter, etc. Eu espero que vocês tenham aproveitado tudo que foi trabalhado hoje. Muito obrigado pela atenção.